Olá, navegante das palavras! Agora nós vamos falar, olha só, de um tema moderno, inteligência artificial, mas que eu vivi em 1991. Então, o diretor lá daquela empresa tinha sugerido alguns nomes que eu nem anotei e falei para ele que eu ia mesmo, eu anotei o nome da tal da estrela da inteligência artificial, que era o professor Marvin Minsky, que é, digamos assim, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, ele é considerado o pai da inteligência artificial, fundador lá do laboratório de inteligência artificial do MIT, nos Estados Unidos, enfim, é um gênio mesmo da inteligência artificial. E eu comecei a trocar fax com a que se dizia a assistente dele. E nós estamos chegando no momento, assim, eu diria, de quase fechamento de uma negociação, tudo por fax. Aí, o que aconteceu? A minha sócia falou lá pro cara que a gente ia trazer o Marvin Minsky, mas não estava certo ainda. Fomos chamadas para uma reunião entre alguns executivos da área de tecnologia, num almoço, nunca esqueço, era um restaurante chique lá dos Jardins, era o La Rochelle, eu acho. La Rochelle, um restaurante francês. E fomos chamadas para um almoço. Aí eles falaram, olha, vocês têm que parar de brincar, porque a fama de vocês no mercado são de duas pilantras que estão usando o nome de um famoso cientista americano para vender cotas de patrocínio. Falei, não, mas eu tenho falado com a assistente dele, sim, existe, a gente está trocando mensagens. Ele falou, você está falando com a assistente dele diretamente? Você é muito ingênua, menina. Você está falando com a assistente, da assistente, da assistente, da secretária do agente. Esses homens, esses cientistas, esse nível aí que você está lidando, eles não vêm, eles têm agentes. Você não negocia com eles, você negocia com o agente. Então você está falando com a secretária da secretária. Eu gelei. Falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, era um grupo, né? Éramos 4, eu e minha sócia e mais 2 executivos. Aí eles falaram assim, sei lá, era uma quarta-feira, vamos pensar, uma quarta, uma quinta. Eles falaram, vocês têm até segunda-feira para provar para o mercado que vocês estão trazendo esse nome, o Marvin Minsky, para o Brasil. Porque se vocês não estiverem trazendo, nós vamos processar vocês por uso indevido do nome de uma pessoa famosa na área de tecnologia que vocês estão usando para ganhar dinheiro. Eu gelei. Eu falei, meu Deus, eu ser processada, eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel, eu ganho pro labore mínimo. A minha sócia é milionária, ela vai ter dinheiro para e vai sobrar para mim, né? Porque sou eu que estou falando com a tal da assistente do homem. Voltei pro escritório, mas em pânico. Mandei um fax, não, liguei. Eu não lembro o nome, acho que era Beth. Falei, Beth, então, eu preciso que o professor confirme se realmente aceita as nossas condições, aceita a proposta e se ele virá para o nosso seminário. Ela falou, olha, anota um telefone, plá, 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 esse é o telefone da casa dele. Liga às 9 horas da noite. Eu pensei, telefone da casa do homem? Mas estão dizendo que eu estou falando com a secretária da secretária da secretária do agente. E ela tá me dizendo, vai ver que a secretária, esse telefone deve ser da secretária do agente, mas não do professor Minsky. Bom, só sei que 9 horas da noite, a única pessoa que falava inglês lá era eu. Minha sócia não falava, Maria, aí eu lembro, nunca esqueço, naquela mansão, naquela sala enorme da casa dela, todo mundo 9 horas da noite reunidos, eu era a única que falava inglês, né? Liguei para aquele número, atendi, eu falei, por favor, eu queria falar com o professor Minsky, ele, speaking. Era o homem. Eu falei, gente, é o homem. Ele tá dizendo que é ele. E agora, o que eu faço? Aí ela falou, então, fala que a gente precisa da confirmação. Eu falei, professor, então, a gente já mandou as nossas condições, blá, 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 blá. E a gente precisa que o senhor confirme se virá mesmo ao nosso seminário. Não tem problema. Amanhã de manhã você vai receber um fax meu confirmando a minha ida ao Brasil para palestrar no seu seminário. Bom, eu achei que era uma piada, né? Eu falei, bom, então ainda ficava com medo. Eu só sei que de manhã, quando eu cheguei, tenho até hoje guardado comigo um fax com o logotipo do MIT, vindo de Marvin Minsky, o gênio, né? O pai da inteligência artificial, fundador lá do laboratório de MIT, do MIT de inteligência.
ele confirmando. Aí eu mandei para aqueles executivos e eles falaram, nossa, mas um fax até, né, informal, não tinha aquela formalidade toda. Eu falei assim, bom, vocês queriam, né? Eu gelei, eu pensei, bom, aí reservei, eu lembro que na época eu reservei o Hotel Cadoro para ele, que era um hotel que ficava lá no centro, e eu fui buscá-lo no aeroporto, de táxi, normal. Ele me trouxe uma garrafa de uísque e eu recepcionei o professor Minsky pessoalmente. Então, eu posso dizer que vivi para recepcionar o pai da inteligência artificial, um dos grandes nomes, né, da inteligência artificial do mundo. Aí levei ele para o hotel, combinamos os horários, né, almoço e tudo mais. E eu lembro que eu comentei com ele que meu pai tinha dificuldade de mexer, não sei, com o aparelho de som. Aí ele falou assim, olha, é comprovado cientificamente que tudo que já existia quando você nasceu, você aprende por inércia. Mas se não existia, você vai ter mais dificuldade para aprender. Eu acho que é isso, quando a gente vê essa criançada aí que mal sai do berçário, já vai teclar, né? Então, e aí nós fizemos o evento. Foi um grande sucesso esse evento. De fato, foi um grande sucesso. Porque, claro, era um grande nome, né? Atraímos mesmo patrocínio, teve feira, acho que foi lá no Centro Empresarial de São Paulo, que era um lugar grande para poder recepcionar. E fui eu quem levei também ele de volta para o aeroporto. Ou seja, eu trouxe sim o professor Minsky para o Brasil. E o curioso é que eu sempre contei, as pessoas queriam saber depois como eu tinha trazido o professor Minsky. Eu falei assim, é simples, ele trabalha no MIT. Eu liguei para o MIT e pedi para falar com a assistente dele. Nunca ninguém acreditou. Nunca. Porque eles falaram, não. O boato depois ficou foi que a minha sócia tinha algum relacionamento importante nos Estados Unidos e conseguiu trazer o professor sem a burocracia de um agente. Olha, tudo isso foram boatos, porque a única verdade que existiu é que eu mandei um fax para o MIT, pedi para falar com a assistente do professor e de lá para cá trocamos e depois culminou no fax que eu tenho até hoje guardado do professor aceitando o convite para falar no nosso seminário. Eu só sei que em 1992, sei lá quantos anos atrás, que eu sou péssima de matemática, eu já estava a par do que era inteligência artificial. Por isso que hoje a inteligência artificial para mim não é nenhuma novidade. E o mais gostoso de tudo é saber que eu conheci pessoalmente o pioneiro, né, dessa área. Ele já é falecido, o professor Minsky. Mas podem pesquisar quem é professor Marvin Minsky, vocês vão ver o nome dele associado imediatamente à inteligência artificial. Então é isso, navegantes, por hoje. Termino com bastante orgulho dessa história. Não tinha dinheiro, estava falida ainda, mas eu trouxe o professor Minsky. Paz, navegantes, a todos nós!